E se a gente simplesmente apagasse todos os semáforos, queimasse todos os contratos e fechasse todos os tribunais de uma grande metrópole hoje? Quanto tempo será que levaria para que os próprios vizinhos se tornassem a maior ameaça física à sobrevivência mútua? Olha, é desconfortável pensar nisso, mas a resposta de um dos pensadores mais influentes da história seria tipo, quase nenhum tempo. Pois é. Hoje a gente vai desmontar a fundação da civilização para entender por que a humanidade supostamente escolheu criar monstros políticos para se proteger de si mesma. Bem-vindos a mais uma exploração aprofundada, né? Exatamente. Eu estou muito animada com a nossa missão hoje, que é mergulhar nas raízes do contratualismo. Uma teoria fascinante. Demais. A gente quer entender o mecanismo exato, sabe, o como e o porquê de seres humanos racionais decidirem abandonar uma liberdade selvagem, totalmente limitada, para criar essa gaiola que a gente chama de Estado moderno. E essa é uma investigação fundamental para quem nos escuta, porque as consequências dessa escolha não ficaram restritas aos livros empoeirados de filosofia, sabe? Com certeza. O chão em que a gente pisa hoje, a autoridade que a gente respeita e as leis às quais nos submetemos são reflexos diretos desse ponto de inflexão. Mas, para decifrar a criação do Estado, há um passo anterior obrigatório. A gente precisa dissecar a própria definição de indivíduo. Ah, claro. E a modernidade, ali pelos idos do século XVII, traz uma ruptura epistemológica brutal em relação ao mundo medieval. Exato. O eixo do universo muda completamente, né? Muda tudo. Aquele pensamento teocêntrico, onde tudo emanava do divino, acaba cedendo espaço. E a consolidação dessa nova era passa muito pela figura central de René Descartes. Ah, o Descartes, o famoso axioma dele. Isso, o cogito ergo sum, o penso logo existo, que, cá entre nós, não é só uma daquelas frases de efeito para estampar em camiseta, sabe? Sim, de jeito nenhum. É tipo uma declaração de independência intelectual. A existência humana e a própria validação do que significa ser humano passa a ser ancorada exclusivamente na capacidade racional. É o antropocentrismo na sua forma mais pura. O que é fascinante aqui é que o que legitima esse salto é o significado literal e pragmático do verbo cogitar, que vem do latim. Cogitar não é só ter uma ideia na cabeça. Não, cogitar transcende a ideia passiva de ter pensamentos aleatórios. Trata-se de indagar, de questionar metodicamente. De investigar ativamente, né? Exato. Exercer ativamente a razão para decodificar a realidade. Portanto, o indivíduo moderno que emerge dessa visão é um sujeito dotado de autonomia intelectual, validado por essa potência inata de duvidar e calcular. Mas aí que tá. Tem sempre uma dificuldade em reconciliar essa ideia com o que vem a seguir. Sim, o choque de realidade. Porque se a modernidade nos coroa como esses seres incrivelmente autossuficientes e racionais, o centro do nosso próprio universo analítico, surge um choque imediato com a nossa realidade antropológica básica. A biologia bate na porta. Exatamente. Nós somos fundamentalmente seres gregários. O princípio de que nenhum homem é uma ilha atua como um contrapeso inevitável à autonomia cartesiana. O ser humano não se basta, não tem como. Nós dependemos de outros humanos não só para não morrermos de fome ou de frio, mas para construirmos a nossa própria identidade, sabe? Através do reconhecimento alheio. E essa é a tensão inescapável que engatilha o problema político. Existe o indivíduo universal, empoderado pela razão absoluta. E existe a biologia, né? Isso, a inescapável biologia que o obriga a viver em agrupamentos. A racionalidade sugere independência, mas a sobrevivência dita interdependência. Como equalizar forças tão opostas? Se o isolamento significa a morte pela falta de recursos, a convivência sem regras significa anarquia, onde o coletivo se destrói a partir de dentro. Certo, vamos desempacotar isso. Pensa bem nesse indivíduo racional de Descartes como um inquilino brilhante, altamente capaz e autossuficiente, que vive isolado no seu próprio quarto. Gostei da analogia. O problema logístico é que a casa só tem uma cozinha, e ela é compartilhada. Em algum momento a fome bate, certo?
Inevitavelmente. Então, esse inquilino precisa destrancar a porta, descer as escadas e usar o mesmo espaço com dezenas de outros gênios autossuficientes, todos com as suas próprias vontades inegociáveis. É a receita para o caos. Exatamente. O desafio prático não é intelectual, é físico. Como organizar a distribuição do espaço e dos recursos sem que um tente eliminar o outro pela última fatia de pão? A tentativa de responder a essa charada logística e existencial é o que a gente chama de contratualismo. O famoso contrato social. Isso. Trata-se da teoria política de que o Estado e as instituições não caíram do céu, né? Nem brotaram da terra do nada. Eles foram inventados por nós. São resultado de um pacto social, uma escolha deliberada, baseada no cálculo racional de que submeter-se a um conjunto de regras comunitárias e abrir mão de fazer justiça com as próprias mãos é imensamente mais seguro do que viver no isolamento ou na barbárie. E antes de existir qualquer prefeitura, constituição ou tribunal, o estado original da humanidade é descrito por esses pensadores como o estado de natureza. O momento pré-político. Exato. É um cenário puramente anterior a qualquer organização política. E para mapear como escapamos desse cenário, o pensamento moderno se apoia numa tríade fundamental dos séculos XVII e XVIII. Os três grandes nomes. Thomas Hobbes, famoso por O Leviatã, John Locke, com seus 2 tratados sobre o governo, e Jean-Jacques Rousseau, autor de O Contrato Social. E é sempre bom reforçar para quem está acompanhando que a nossa missão aqui não é tomar partido de nenhuma dessas posições políticas. De forma alguma, nós somos imparciais nessa jornada. Nosso papel é só dissecar como as ideias contidas nesse material, sejam elas de direita ou de esquerda, construíram o nosso mundo. Perfeito. E o divisor de águas entre esses pensadores não é apenas uma discordância sobre, sei lá, como cobrar impostos ou estruturar o governo do dia a dia. Vai bem mais fundo, né? Vai numa camada muito mais profunda que a filosofia chama de ontologia. A filosofia do ser. Exatamente. A ontologia é a investigação sobre a verdadeira essência da natureza humana. Para a teoria contratualista, a visão que o pensador tem sobre o que os humanos são no seu estado mais cru vai ditar o grau de severidade do estado que precisará ser erguido. Então, o que tudo isso significa na prática? Porque esperar que a essência humana dite toda a arquitetura institucional não é um salto muito grande? Como assim? O que a gente está sugerindo é que o tipo de governo que nós temos depende inteiramente de um filósofo achar que o ser humano é, no fundo, bom ou mal. Olha, a lógica subjacente é exatamente essa, sim. Porque a ontologia funciona como a planta baixa do Estado. Entendi. Imagina um arquiteto que é encarregado de construir um recinto para animais selvagens. A espessura das barras de ferro, a altura dos muros, o tipo de cadeado... Tudo isso depende do bicho que está lá dentro. Tudo depende inteiramente do que ele acredita ser a natureza da fera. Se a gente pegar o John Locke como exemplo, a ontologia dele sugere que os humanos são racionais e tendem a buscar a propriedade e o comércio. Uma visão mais otimista, digamos. Sim, mas com um problema. Ele diz que nós somos péssimos juízes das nossas próprias disputas. Fica faltando um juiz neutro. Focado em garantir contratos. E o Rousseau vai por um caminho diferente. Totalmente diferente. Rousseau enxerga um estado de natureza onde o humano era naturalmente pacífico, tipo o bom selvagem, até que a invenção da propriedade privada corrompeu tudo, criando a desigualdade. Ou seja, a cerca destruiu a paz. Isso. O foco dele, então, vai ser um contrato baseado na vontade geral da comunidade, para reparar essa desigualdade. O que nos leva ao terceiro arquiteto dessa nossa história de hoje. Ao Hobbes. Porque se Locke viu mercadores precisando de um juiz, e Rousseau viu pessoas corrompidas precisando de reintegração comunitária, Thomas Hobbes olhou para o estado de natureza e viu um matadouro absoluto. Um cenário terrível. A ontologia de Hobbes descarta qualquer otimismo. Ele parte da premissa de que os seres humanos são profundamente egoístas, sabe? Focados em si mesmos. Movidos pelo medo constante da morte e por um desejo insaciável de autopreservação a qualquer custo. A mecânica do estado de natureza para o Hobbes é crucial para entender esse extremismo dele. E não se trata apenas de maldade pura e simples.
É uma consequência trágica da igualdade. Como assim? Da igualdade? É que Hobbes argumenta que, na natureza, todos são razoavelmente iguais em capacidade. Mesmo o indivíduo mais fraco pode matar o mais forte, seja através de astúcia ou formando alianças, né? Nossa, verdade. Se um cara fortão tá dormindo, o mais fraco pode simplesmente jogar uma pedra na cabeça dele. Exatamente. Se todos podem matar todos e os recursos são escassos, o resultado inevitável é a desconfiança perpétua. Ninguém dorme em paz. Ninguém. O estado de natureza não é um acampamento divertido no bosque. É classificado como um inferno na Terra. Um ambiente de violência contínua e caótica. É definido como a guerra de todos contra todos. É aqui que a coisa fica realmente interessante, porque esse mecanismo de desconfiança culmina na frase mais emblemática da obra dele. O homem é o lobo do homem. Isso. Ou seja, em um estado selvagem, o ser humano não precisa se preocupar com predadores de outras espécies, tipo onças ou ursos. Não, o perigo está do lado. A ameaça suprema, o monstro mais assustador escondido nas sombras, é o próprio vizinho. E a figura do lobo ilustra perfeitamente essa dinâmica de predação instintiva. O lobo sobrevive, ataca em matilha e não hesita em aniquilar o outro se a sua fome ou segurança estiverem em jogo. Fica cada um por si. Hobbes postula que a ausência de um poder central coercitivo, a ausência de um macho alfa absoluto, por assim dizer, solta as amarras desses instintos destrutivos. Porque sem a polícia para chamar, você tem que se virar. Sem um poder que mantenha todos em respeito recíproco, a melhor tática de sobrevivência é o ataque preventivo. Atacar antes de ser atacado. O outro é invariavelmente uma ameaça à integridade física e aos parcos recursos de qualquer indivíduo. Mas, se a gente cruzar essa constatação sombria do Hobbes com aquela glorificação da razão que a gente viu lá no Descartes, o cenário fica ainda mais aterrorizante. Por que você diz isso? Pensa bem, se nós somos lobos famintos trancados em um espaço de recursos limitados, a tal da racionalidade, o brilhante penso logo existo, não atua como um pacificador moral? Ah, claro, não deixa ninguém mais bonzinho. Pelo contrário, a capacidade de cogitar não nos torna santos, apenas nos torna predadores mais eficientes. Faz todo sentido. A razão vira uma arma. Sim, a razão cartesiana, aplicada ao estado de natureza de Hobbes, vira uma ferramenta para o lobo criar armadilhas mais letais, bolar emboscadas mais sofisticadas e devorar o vizinho de forma cirúrgica antes de ser devorado. O intelecto afia as garras, né? O intelecto, nesse vácuo de poder, não traz a paz. Ele apenas afia os dentes da alcateia. E isso levanta uma questão importantíssima, que é o núcleo de toda a tese contratualista hobbesiana. Se a fusão da nossa natureza com a nossa razão cria máquinas de combate paranoicas focadas em ataques preventivos... Que tipo de estrutura daria conta disso? Exato. Que tipo de estrutura seria minimamente capaz de conter essa alcateia? Como garantir que a sobrevivência coletiva seja viável diante de feras tão inteligentes e destrutivas? Tem que ser algo gigante. O remédio precisaria ser proporcionalmente avassalador em relação à doença. E a resposta de Hobbes a esse abismo não tem absolutamente nada de moderada, né? Nada moderada. Ele conclui que a única saída é a criação de um monstro artificial capaz de aterrorizar e domar os monstros naturais. Uma entidade com um poder tão esmagador, mas tão esmagador, que faria qualquer lobo recuar com o rabo entre as pernas. E ele batiza esse projeto institucional com o nome da sua obra magna. O Leviatã. O Leviatã, que remete diretamente a um monstro marinho mitológico da tradição judaica, largamente citado no Antigo Testamento. A descrição desse bicho é a de uma criatura tão colossal, de escamas tão impenetráveis, que as armas humanas ricocheteiam nela. Um ser indomável, perante o qual o homem só pode sentir pavor. O que mostra bem a pegada do negócio. A utilização do arquétipo do Leviatã evidencia logo de cara a natureza do poder que o Hobbes está justificando. Não se trata de uma assembleia consultiva para debater ideias ou de um parlamento equilibrado. Não tem votação amigável. A solução para o caos do estado de natureza, na visão dele, é o estado absolutista. No modelo hobbesiano, a instituição do Estado e a figura do governante, o monarca, se fundem de maneira inseparável. Eles são a mesma coisa. São uma única entidade totalitária e autocrática, possuidora do monopólio absoluto da violência.
O pacto social aqui não é um acordo de cavalheiros para respeitar limites. É a submissão incondicional a um poder soberano. Perfeito. E olha, a ilustração visual que acompanha a primeira edição da obra ilustra essa fusão de uma forma até meio perturbadora. A capa do livro é icônica. Demais. Ao observar de perto a famosa capa original de O Leviatã, a gente vê o desenho dessa figura colossal emergindo atrás de montanhas e supervisionando uma cidade. E o detalhe macabro é do que ele é feito. Sim, a carne, o corpo desse governante gigante é inteiramente composta por milhares de minúsculas pessoas coladas umas às outras e todas elas estão olhando para cima em direção à cabeça do soberano. É impressionante. É a tradução gráfica e literal do contrato social, sabe? Milhares de indivíduos racionais que concordaram em abrir mão da sua força e liberdade individual, fundindo-se para dar corpo a um titã artificial. Se conectarmos isso com os elementos que esse gigante humano impunha, a gente entende o restante da mensagem institucional. O que ele está segurando nas mãos? Na mão direita, o Leviatã ostenta uma espada colossal. É a personificação da força militar e policial coercitiva. A espada garante que o pacto seja cumprido pelo medo da punição, assegurando que as garras dos lobos permaneçam recolhidas. Assim, porque promessa no papel não segura ninguém. Afinal, como o próprio Hobbes aponta, pactos sem a espada não passam de palavras. Faz sentido na lógica dele. E para completar, na mão esquerda, ele carrega um cetro pastoral. O símbolo religioso e de autoridade. Isso, uma insígnia que carrega uma profunda conotação metafísica e autorizativa. Não é apenas a força física bruta que o monstro artificial detém. Ele possui uma legitimidade quase sobrenatural. Uma autoridade incontestável que paira acima da sociedade. O que mais me impressiona, sabe, ao refletir sobre essa arquitetura política, é o grau extremo da barganha que a gente fez. Como assim? É que, segundo essa ontologia, os seres humanos examinaram a própria podridão instintiva e concluíram que a única alternativa à extinção mútua na hora do jantar era entregar as chaves da própria liberdade para um ditador armado. É uma constatação pesada. E se a gente olhar para o panorama geral da história da ciência política, fica claro que a teoria de Hobbes opera como um puro instinto de sobrevivência institucional. É a urgência de não morrer. Exato. Esse modelo absolutista ainda não abriga a preocupação humanista ou a divisão de poderes que marcariam o mundo pós-revoluções liberais, encabeçadas depois pelas visões do Locke ou do Rousseau. Ali era só para estancar a sangria. O Leviatã resolve o pesadelo de sermos predadores uns dos outros, impondo um remédio extremamente amargo. Para Hobbes, o indivíduo dotado da brilhante razão de Descartes diz: eu existo. E a arquitetura implacável do Estado responde: sim, existe, mas é letal e inconfiável. Portanto, será contido sob a mira da espada coletiva. Nossa, é muito forte. E olha, para quem nos escuta e acompanha as notícias diárias, pode até parecer que a gente está aqui apenas dissecando a paranoia de intelectuais europeus de séculos passados. Mas não é só teoria antiga. Nem um pouco. O esqueleto desse contrato secular é o que mantém as paredes de qualquer nação de pé hoje em dia. Nenhuma rua pavimentada, nenhum direito civil e nenhum acordo comercial operam no vácuo. A gente vive isso todo dia. Toda vez que obedecemos a uma lei de trânsito, numa rua deserta, de madrugada, sem ninguém olhando. O semáforo vermelho às 3 da manhã. Exato. Ou toda vez que a gente aceita pagar numa fatia substancial da nossa renda em impostos coercitivos, ou toda vez que a gente recua de resolver uma ofensa pessoal com agressão física e chama as autoridades, nós estamos, naquele milissegundo, reafirmando o pacto social. Reencenando o contrato. Sim, nós reencenamos a troca. Abrimos mão de frações da nossa liberdade natural e absoluta em troca da garantia de não sermos devorados pelos nossos semelhantes. É essa permuta de poder por segurança que fundamenta toda a maquinária do mundo civilizado contemporâneo. E exigir segurança em um mundo de racionalidades em conflito sempre tem um custo altíssimo, né? O preço da liberdade. Para coroar essa exploração intensa sobre o medo e a submissão voluntária,
eu acho que é imperativo lançar uma semente final de reflexão para quem está acompanhando. Manda vir. A teoria contratalista de Hobbes argumenta de forma engenhosa que indivíduos racionais, temendo a violência de seus iguais, concordaram em transferir todo o seu poder para criar o Leviatã, um monstro inquestionável e todo-poderoso, para defendê-los. Para nos salvar dos lobos. Isso. O grande enigma que a história política dos séculos seguintes tentaria resolver, com muitas revoluções e muito sangue, é o seguinte: se criamos um monstro absolutista para nos proteger das garras afiadas dos nossos vizinhos, quem é que protege os indivíduos racionais do próprio Leviatã, quando esse monstro supremo decide voltar a sua espada esmagadora contra o próprio corpo que o formou? Caramba, um questionamento que assombra cada página da história constitucional que veio depois. A gente começou nossa jornada apagando os semáforos e temendo a floresta escura da natureza humana. E terminamos com um monstro institucional. E a gente descobre que, na tentativa de construir muros para manter os lobos do lado de fora, a civilização pode acabar trancando feras ainda mais implacáveis do lado de dentro. Muito bom. Fica aí a reflexão. Agradecemos demais a companhia de vocês nessa jornada intelectual pelos alicerces invisíveis da nossa sociedade. Até a próxima, pessoal. Continuem questionando. Continuem questionando as regras do jogo e até a nossa próxima exploração aprofundada.